Bem-vindos ao Radar das Seleções, eu sou o Meca, esse é meu parceiro Rick, e hoje a gente está aqui para falar da convocação da seleção da Espanha para a Copa do Mundo. Seleção que chega fortíssima, né, para a Copa do Mundo. A gente no nosso vídeo colocou como uma das que chegam na final junto com a França. Então vamos ver o que a Espanha trouxe aqui para a Copa do Mundo. Perfeito. E é um bom time, cara, e me surpreendeu a convocação, porque quebrou muita hierarquia que o próprio De La Fuente construiu ao longo do ciclo, né? Vamos começar pelos goleiros. Juan Garcia, do Barcelona, Raya, do Arsenal e o Unai Simon, do Atlético Bilbao. É, O Unai Simon é o goleiro titular e o Raya é o goleiro reserva, isso foi trabalhado ao longo do ciclo, mas a primeira hierarquia quebrada foi o Juan Garcia entrar na convocação final, né? O Remiro sempre foi goleiro de confiança e o De La Fuente sempre bateu muito na tecla de levá-los de confiança. Ele fez isso durante o ciclo todo, até mesmo na data FIFA de março, que ele até oportunizou o Juan Garcia convocando ele, mas ele não abriu mão do Remiro, ele chamou 4 goleiros ali na época, né? Demonstrando realmente, pô, o Juan Garcia eu tô oportunizando porque tá bem, tá legal, boa temporada, mas o Remiro é de confiança. Aí ele quebra justamente essa hierarquia na última lista, a lista decisiva para a Copa do Mundo, mas merecidamente. O Juan Garcia, para mim, é o segundo melhor goleiro da temporada, justamente atrás do Raya, do Arsenal, e tá ali por mérito, né? Mas de certa forma, os dois melhores goleiros da temporada provavelmente não vão ser titulares, né? Mas É, bons goleiros, né? e eu lembro que a gente tinha comentado no nosso vídeo, né, reagindo à possível convocação na Espanha ali, o que a gente esperava, e a gente tinha comentado justamente sobre isso, sobre a questão dos goleiros, né? Que tinha essa hierarquia, que talvez ele não quebrasse, né? Então, por uma questão de lógica dele, mas pelo visto ele quebrou. Acho que o Juan Garcia, pela temporada aqui, pelo momento que tá vivendo, ia ficar muito difícil deixar ele de fora, assim, né? Então, acho que até pra não só evitar polêmicas e ter um jogador bom na seleção, um goleiro bom para participar do grupo, acho que ele acaba chamando, preterindo o Juan Garcia, acho que é acertada, né? Como você falou, melhor goleiro, o segundo melhor goleiro da temporada aí, figurando entre os tops da temporada da Espanha, então uma escolha de três goleiros boas para mim, segura. Então acho que a Espanha nesse caso aí não tem muito problema com o goleiro não. Laterais direitas temos o Llorente do Atlético de Madrid, Pedro Porro do Tottenham, nenhuma surpresa, ainda mais a questão do Carvajal, que é outro que teve a hierarquia quebrada, mas muito também pelas lesões que ele teve, né? Teve o LCA nesse ciclo, depois as lesões musculares, consequentemente a perda de espaço no Real Madrid, em comparação à ascensão do Llorente, talvez o melhor lateral direito da La Liga na temporada, que pediu passagem, o Pedro Porro era de confiança, então nenhuma surpresa ali perante esse contexto. É, acho que o Carvajal, se tivesse inteiro fisicamente e com minutagem titular no Real Madrid, ele seria convocado. Jogador experiente, seria um líder da equipe, mas lesionou demais, não fez uma temporada praticamente, né? Não dá nem pra falar que ele conseguiu jogar uma temporada interrompida por lesões, então acho que para ter um jogador desse experiente, mas que não tá bem fisicamente e não vai agregar muito na Copa, não vai conseguir jogar muito, então acho que você acaba deixando ele de fora, não tem problema, já deu o ciclo dele pela Espanha também, acho que não precisa estender muito mais não. Laterais esquerdos, Cucurella do Chelsea, Grimaldo do Leverkusen, também nenhuma surpresa. Foram os laterais do ciclo inteiro, inclusive os dois foram os campeões da Eurocopa, né? Os dois foram os laterais esquerdos da competição. É, Zagueiros, Cubarsi do Barcelona, Eric Garcia do Barcelona, Laporte do Atlético Bilbao e Pubil do Atlético de Madrid. Mais uma hierarquia quebrada, né? O Lenormand, que participou do ciclo inteiro com o De La Fuente, foi campeão e titular na conquista da Eurocopa, fica de fora, né? Mesmo que a temporada dele esteja abaixo, eu particularmente não imaginava que ele ficasse de fora muito por conta dessa hierarquia que o De La Fuente sempre falou muito e perdeu justamente posição pro companheiro de equipe, que é o Marco Pubil, né? Na data FIFA de março, o De La Fuente até demonstrou uma pequena questão de opa, eu posso deixar o Lenormand de fora para levar o Pubil, mas o Pubil se machucou por conta dessa lesão que ele teve, ele não foi convocado. Eu falei, ele tinha a oportunidade de levar em março para testar, ele não conseguiu testar porque estava lesionado. Eu não acho que ele vai levar para a lista final, acho que ele vai voltar para o Lenormand. Não, ele bancou o Pubil, né? E o Pubil acaba sendo convocado pela primeira vez pela seleção da Espanha, assim como o Eric Garcia, que não era convocado desde a Copa de 22. Ele volta também premiando a boa temporada, e o Rui sendo do Real Madrid, que era o cara que tinha hierarquia, foi titular do ciclo até em algum momento,
fica de fora até pela temporada abaixo. Essa para mim foi a mais surpreendente, até mais do que o Lenormand, porque o Huijsen, ele nem em março ele foi deixado de fora, e agora o De La Fuente abre mão dele para levar o Eric Garcia, né? Vamos ver se realmente esses dois estreantes no ciclo do De La Fuente vão trazer efeito na Copa do Mundo, mas fato é, pela temporada é meritocrático. Então, e a questão do Rui sim de fora, né? Surpreendeu muita gente, né? Inclusive porque fez, né, a seleção da Espanha ficar sem um jogador do Real Madrid, né? Sem ter convocados do Real Madrid. E teve até uma frase do pai do Rui, assim, que postou lá, temporada nada mal do zagueiro, né? Ficou assim bem surpreso, bem chateado, mas é aquela questão, né? Ele testou alguns jogadores, ele preteriu que nem a questão do Lenormand, que você comentou que perdeu pro companheiro de equipe, tinha jogado praticamente o ciclo todo, né? E o Pubil que não havia sido convocado, então é detalhes, né? São detalhes que o técnico vai preferir, que o técnico vai ver características que vai estar servindo melhor e ele vai preferir no final. Lógico que é chato pro jogador que participa bastante do ciclo, igual o Hulsen, mas é jogador jovem ainda e ainda pode buscar espaço. Mas realmente gerou um reboliço em alguns jornais da Espanha. Meio-campistas: Dani Olmo do Barcelona, Fabian Ruiz do PSG, Gavi do Barcelona, Mikel Merino do Arsenal, Pedri do Barcelona, Rodri do Manchester City e Zubimendi do Arsenal. Nenhuma surpresa no meio-campo, realmente destaque a ausência do Fermin Lopes, que fica de fora da Copa do Mundo por lesão, mas o restante também, todos participaram do ciclo, todos entraram nessa questão hierárquica, ainda mais o Gavi, que jogou pouquíssimos jogos nessa temporada por lesão, mas tem a confiança do De La Fuente e que de fato bancou a convocação dele para a Copa do Mundo. E é o meio campo completo, né? O meio campo que você tem jogadores de diversas características, né? Tanto ofensivas como defensivas, né? Então é o que torna a seleção também forte, né? Esse meio campo intimida, assim, pode dizer, um meio campo muito bom. E só a questão triste é do Fermin Lopes estar fora, né? Realmente é um jogador que eu gosto particularmente muito ele, acompanhei bastante ele desde das categorias de base do Barcelona. Então acho que quando saiu a notícia que ele não ia poder jogar por lesão foi frustrante, mas acho que dos que tem aí do meio campo da Espanha não é uma grande perda assim que você fala, nossa, vai cair o patamar da seleção. Acho que não. O jogador que nem o Olmo, o Ruiz, o Pedro, o Gavi, o Merino, o Zubimendi e o Rodri fazem características completas, né? Cada um na sua posição. Então, acho que a Espanha está muito bem servida nessa questão. Então, tem volantes fortes, tem meias fortes e meias atacantes fortes também. Então, acho que tá bem equilibrado. Atacantes: Baena, Atlético de Madrid, Ferran Torres, Barcelona, Iglesias, Celta de Vigo, Nico Williams, Atlético Bilbao, Oyarzabal, Real Sociedad, Pino, Crystal Palace, Vitor Munhoz, Osasuna e Amal, Barcelona. Também nenhuma ausência grande, né? Nenhuma ausência, uma surpresa de fato na lista. A presença do Vitor Munhoz, que ganhou a vaga na última data FIFA, que ele foi convocado para teste, ainda mais na vaga do Nico Williams, né? Que estava lesionado. Recebeu oportunidade e teve um destaque, teve ótimas partidas na data FIFA de março, e ali o próprio De La Fuente imaginou, pô, não posso deixar esse cara de fora. Né? Fica questionamento do Baena, né, que não viveu uma boa temporada no Atlético de Madrid, mas entra a questão hierárquica, até porque ele pode fazer meio campo, na ausência do Fermin Lopes, ele pode ser recuado em algum momento, né, então, apesar dessa questão do Baena ser questionável, do próprio Pino também tem a questão de mau desempenho na temporada, mas são jogadores de confiança e também nenhuma ausência significativa, né? Fica a questão do Samu também, de ter ficado de fora da Copa porque teve o LCA, o Iglesias pegou a vaga de camisa 9. Muita gente fala que, pô, tecnicamente o Iglesias é muito abaixo, mas é um jogador que é o camisa 9 mais para gol, porte físico, realmente é o cara ali para empurrar a bola para dentro da rede, não é um cara técnico, né? Acho que questão dos extremos, né? Tanto para reserva o Baena e o Pino, acho que para ser um reserva de Copa do Mundo não é uma coisa abaixo, né? Não pode dizer que é um jogadores abaixo, né? Então, tudo bem, você tem o Yamal, você tem o Nico Williams que é bem acima, mas também você vai ter jogadores que servem de uma característica de extremo, que vai ser jogador ofensivo, que vai conseguir somar. Então, de repente, se precisar desses jogadores no segundo tempo, você não vai estar perdendo assim absurdamente a característica que o De La Fonte quer, né? Então, acho que nessa questão dos extremos, ok. No ataque é praticamente isso, né? O Samu ficou de fora por causa da lesão. Poderia, acho que jogaria, né? Com certeza no lugar do Iglesias, mas apesar do Iglesias não ser o primor técnico, não é um atacante de todo mal também. Então acho que é bem tranquila essa convocação na Espanha.
que eu imagino de titularidade da seleção espanhola na Copa do Mundo com o Unai Simón. Aqui na direita eu acho que tem uma disputa, vai depender muito da configuração de adversário, mas a princípio eu acho que o Pedro Porro sai como titular, Cucurella na esquerda, a dupla de zaga eu imagino que vai ser Laporte e Cubarsí, Rodri no meio campo acho que começa pela Espanha, assim como Pedro e Fabian Ruiz para complementar o meio campo. No ataque é tranquilo também, o De La Fuente tem uma ideia muito específica de Nico Williams, Yamal e Oyarzabal. Acho que realmente fica a disputa no primeiro momento entre Llorente e Pedro Porro, mas pela hierarquia do ciclo, acho que o Pedro Porro larga na frente, mas nada que o Llorente não possa ganhar a vaga durante a Copa do Mundo, né? Mas fora isso, tem boas alternativas. O Mikel Merino também pode ser esse jogador para jogar mais à frente, esse falso 9, entre outros jogadores possam ganhar vaga também, a depender também da parte física do Nico Williams, que sofreu muito nas últimas 2 temporadas. Pode ser que até o próprio Vitor Munhoz, que recebeu passagem na última hora, pode ser que ele possa pegar essa vaga durante a Copa do Mundo. Tem até o Dani Olmo, que pode ser um jogador mais ofensivo também, então tem essas variações, né? Lorente ou Pedro Porro, acho que é quase ali o mesmo nível, né? Acho que dependendo da característica do jogo, ele vai preterir um ou outro. Mas de resto, o ataque é bem definido, né? Um ataque leve bem definido, então acho que a Espanha tá bem estruturada do que a gente já pretende ver em campo, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like, compartilhem e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.